Pode assentar, meu irmão. Quando o pastor me chamou para poder falar, fiquei pensando exatamente, né, de acordo com aquilo que Deus falou comigo no decorrer da minha vida e podia trazer para os irmãos. Algo que pudesse ser... Eu sempre gosto de algo que seja ação, nada teórico. Porque teórico fica aqui guardado e pronto, e acabou, a informação é guardada e depois a gente não usa. Por outro lado, quando a gente parte para a ação, parte para a prática, né, isso faz uma baita diferença, não somente na nossa vida. Faz uma diferença enorme na vida das pessoas que nos odeiam. E isso é importante. As pessoas que nos odeiam poderem ver que somos de Jesus. As pessoas olharem para nós, as nossas palavras, o nosso olhar, os nossos gestos, possam falar assim, esse cara é de Jesus, só pode. Ele tem algo diferente, não sei o que é, mas vou descobrir. E aí eu queria começar com vocês, né, como é um aulão. O que é discipulado para você? Vamos fazer como dizem os mineiros, um torar de parpite aqui. O que é discipulado para você? Discipulado significa aprender de Jesus e se tornar mais como Ele. A nossa leitura diária, e deve ser diária, né? Diária, nos faz mais parecidos com Jesus e menos parecidos com o mundo. Então, aprender de Jesus e se tornar mais como Ele. Todo cristão, não é o Wagner, não é o pastor, somente, não é o Jonathan que é o líder, não é a Irma que é a líder lá da comida, do alimento, da nutrição, não é só os líderes. Todo cristão é chamado para ser discípulo de Jesus e para ensinar outros a serem discípulos. Todo. Então, naquele momento que aceitamos Jesus Cristo entrou no nosso coração, ali já começou a sua comissão. Você foi comissionado. Não basta apenas acreditar, nossa vida deve ser toda dedicada a seguir Jesus. Isso é discipulado. Vamos ler, né, Mateus, capítulo 28, dos versículos 18 a 20. Jesus se aproximou deles e disse, toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. E é interessante, né, que ali, né, no versículo 19, portanto, vão e façam discípulos. Esse discípulos, no grego, chama mateteu, que quer dizer ser discípulo de alguém, seguir seus preceitos e instruções. A raiz desse é matetes, no grego, que quer dizer aprendiz, pupilo, aluno. E a raiz de matetes ainda é matano, que quer dizer aumentar o conhecimento próprio, crescer em conhecimento, ouvir, estar informado, aprender pelo uso e prática. Primeiro, grande comissão. Jesus incumbiu os seus discípulos de irem e pregarem o evangelho. Ele encarregou.
Ele deu uma ordem. Imaginem se os discípulos não tivessem obedecido. Se os discípulos não tivessem obedecido, estaremos aqui para conversar sobre o assunto? A questão é, Jesus incumbiu e eles foram. Jesus encarregou e eles foram. Quando o seu chefe encarrega você de fazer algo na empresa, você vai lá e faz. Né? Talvez você seja autônomo, mas você fica pensando, caramba, se eu não fizer algo, eu não vou ter comida. Vou ter comida? Não. Então, você precisa o quê? Fazer. Você tem um compromisso. Você foi incumbido. Você foi encarregado de fazer algo. Você tem uma tarefa. E todos nós temos uma tarefa. Porque todos nós fomos chamados para a grande comissão também. Ah, mas, Wagner, deixa o Libério lá fazer, o pastor fazer, deixa a Lenita fazer, deixa os missionários fazerem, os pastores. Não, cara. Não, moça. Nós também fomos chamados. Nós somos incumbidos, nós somos encarregados. E aí, primeira coisa, ir e fazer discípulos. Ir e fazer discípulos. Primeiro, o que é aquilo que eu falei? É uma ordem. Ele não está falando, ó, se der, você vai, se não der, você não vai. Se der, você fica. Né? Fica na zona de conforto. Ele não falou isso. Ele falou, ide. Ide. Vá. Evangelizar e alistar pessoas para o reino. Discípulo não é alguém que já aprendeu, mas que está aprendendo sempre. Está aprendendo sempre. A escola vai estar aberta sempre. E você vai estar lá sentadinho aprendendo. Sempre. Você não vai sair da escola. E você precisa, cada dia mais, aprender e aprender e aprender e aprender. E é guardar para você? Não. É você passar para as pessoas. E aí, né, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É fazer o reconhecimento público, falar assim, ó, eu aceitei Jesus Cristo no meu coração. Eu me identifico com Jesus. Eu me identifico com a sua morte. Morrer para o mundo. E um novo nascimento. Então, ir e fazer discípulos, batizando-os. Ensinando-os a obedecer. Ensinando-os a guardar. Obedecer, guardar. Eu digo que muitas pessoas querem Jesus como Salvador, mas ninguém, ou quase ninguém não. Algumas pessoas não querem como Senhor. Por quê? Porque não querem obedecer. Não querem obedecer. Não querem realmente levar uma vida a sério com o Senhor. E levar uma vida a sério requer sacrifícios. Muitos sacrifícios.
Muitos. Engoli muitas lagoas, sapos. Muitas. Muitas. Vocês acham que foi fácil para Jesus? E quando a gente ensina, tem que ficar gravado na pessoa. Gravado. Tem que imprimir na pessoa Jesus. É que nem tatuagem. Tem que ficar gravado ali. A pessoa tem que perceber que está gravado em você. O seu discípulo está gravado nele. Está impresso nele. Ele consegue mostrar. Por quê? Porque ele é impresso, está gravado nele. Todos os preceitos do Senhor Jesus. Quando eu era criança, uma das coisas que acontecia comigo era minha mãe, minha avó me chamarem para o cutinho. Filho, vamos fazer cutinho. Eu, ai meu Deus, quero jogar bola. Eu quero jogar bola. E era, era bem isso mesmo, né? Eu queria jogar bola. Aí os caras passavam, Wagner, não, vamos. Aí minha mãe, não terminou o culto, fica aí. Então vamos lá, gente, vamos aí. Não. Calma, paciência. Paciência. Aí, se era o Salmo 119, era pior ainda, né? Porque aí a leitura era grande, enorme. Aí depois disso, vinha o quê? Aí cada um tinha que falar um versículo. Decorou o versículo? E eu, Senhor, meu pastor, nada me faltará. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Só sabe esses dois? Vai decorar versículo, menino. Vai decorar versículo. E aí, depois disso, oração. A minha oração, Senhor, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. A oração da minha avó é uma oração assim, ó. Aí, quando mais velho, eu brincava com ela, falava assim, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus, vai de Gênesis, Apocalipse. Eu falei, nossa, avó, brincadeira, hein? Mas ali já começava o meu discipulado. O que diz? Abra aí suas Bíblias em Provérbios 22, 6. O que diz aí? Provérbios 22, 6. A gente vai manusear um pouquinho a Bíblia aí, viu, meus queridos? Ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Ali já começava o discipulado. Pelo menos para mim, começou naquele momento o discipulado na minha vida. E aí, tanto minha avó quanto minha mãe estavam imprimindo e gravando em mim o quê? O caráter de Cristo. O caráter de Cristo. Era só lá? Não. Na igreja tinha professoras, muito boas, que falavam do amor de Deus. Que você percebia, através de suas vidas, o quanto a importância da morte, da ressurreição de Jesus Cristo. Aí, passado um tempo, né, você vai crescendo, a igreja já não vai fazendo tanta diferença na sua vida. Naquele momento, naquela época, isso, para quem é um pouquinho mais velhinho que eu, como eu, 1985, 86, né? Tinha uma igreja que estava assim, né, voando, né? Que era a primeira igreja batista de Santo André. E ali estavam tendo, todo ano eles tinham a convenção missionária.
Todo ano tinha convenção missionária. E aí eu acabei, né, não porque Deus me levou para lá, sim, mas não foi do jeito que a gente pensa, né, que eu orei e tal. Não, foi de outro jeito. Eu fui para lá porque tinha menina lá, mais bonita do que da outra igreja. Eu vi que tinha mais meninas mais bonitas, eu falei, vou para essa igreja, né, que tem mesmo meninas mais bonitas. Acabei indo para 1º de Santo André. E ali eu conheci uma pessoa, na verdade, 2 pessoas que eram líderes dos adolescentes. Né? E na adolescência, né, ali, eu andei com eles. Eles, né, imprimiam em mim o caráter de Cristo. Andava com eles, comia com eles, passeava com eles, dormia muitas vezes na casa deles. E a gente tinha um grupo de adolescentes que viviam juntos, andando. Sempre. E naquele momento, um versículo ficou foi muito marcante para a minha vida. Foi muito marcante para a minha vida. Abre lá em Atos 1:8. Porque o Edson Queiroz, ele vivia falando, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E aí, todas as vezes que o Edson pregava esse verso, o mais interessante disso tudo é que ele falava assim, olha, e serão minhas testemunhas em toda parte. Ele falava assim, ali está falando só Jerusalém? Não. Aí ele falava, Jerusalém é uma parte pequena, vamos falar, Santo André. Aí falava assim, como em toda a Judéia. Aí ele falava assim, então, aumentou um pouquinho mais. Aí vamos para São Paulo, estado de São Paulo. E Samaria, vamos para o Brasil. E até os confins da terra. Ou seja, você não era somente ali, né, em Santo André, ou só no estado de São Paulo, ou só no Brasil. No mundo inteiro. Ou seja, onde você estivesse, pregue, ide, falai do Senhor Jesus Cristo para as pessoas. E ser testemunha, né, é como você legalmente falar assim, olha, eu vi. No nosso caso, a gente viu o que Jesus fez na nossa vida. E a gente pode falar isso. O que Jesus fez na nossa vida, nós podemos testemunhar sobre isso. A partir do momento, né, até outro dia eu estava falando com o pastor, né, que antigamente, quando o cara se convertia, a pessoa se convertia, falava assim, antes eu matava, agora não mato mais. Antes eu roubava, agora não roubo mais. Caramba, eu nunca fiz isso, eu nunca matei, roubei, eu nunca fiz isso. Eu sempre vivi na igreja. Só que a transformação na sua vida, ela tem que ser latente, e as pessoas vão perceber isso. Inclusive, essa minha líder, ela foi ser missionária, e isso chamou mais atenção também. Ela foi ser missionária na América Latina. E a gente conversava via, muitas vezes, cartas, ou, enfim, de algumas formas, que ela contava e testemunhava do Senhor para nós, falando, olha, aconteceu isso, dava testemunhos a respeito do Senhor Jesus Cristo. E isso ficava muito forte em nós. E naquele ano que foi 1986, 65, aí nós tivemos um cara lá que esteve preso nas cadeias russas. O cara sofreu demais. E ele falava e testemunhava do Senhor Jesus Cristo. E ali foi meu chamado pastoral. Naquele momento. Isso falou muito comigo. Depois disso, né, na juventude, né, foi criado na igreja um ministério de esportes. E eu ainda era discipulado.
né? Aí o líder, né, do ministério me chamou, fazíamos o quê? Estudo da palavra. A gente andava junto, comia junto, passeava junto. Eu comia na casa dele. E discipulado é exatamente isso, você viver com aquela pessoa a todo momento. E aí, essa pessoa, ela realmente viver Jesus Cristo. Inclusive, de ir em jogo do Corinthians e Palmeiras. Porque, né, todo mundo fala que crente na igreja, beleza. Quando está no jogo, né, muda totalmente. E era isso aí. Situações exatamente adversas. E como o Senhor usou a vida daquele rapaz para a minha vida. E exatamente nessa época no esporte, que aí eu treinava o pessoal do basquete, eu comecei a discipular. Era fácil? Não. Fazia a mesma coisa. Andava com o menino do basquete. A gente saía, comia junto. A gente conversava muito. E aí, um versículo que fica assim bem na minha mente é o que está em 2 Timóteo 2,2. Abre aí, 2 Timóteo 2,2. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-la a outros. Olha só, quem está falando isso? É Paulo falando para Timóteo. Inclusive, me identifico com Timóteo, porque quando ele fala da mãe Eunice e da avó Lloyd, eu falo, eu fico pensando na minha mãe e na minha avó. E o quanto elas foram importantes na minha vida. Então, o discipulado é você encontrar a pessoa e falar, ensinar a homens idôneos, para que eles possam fazer o quê? Ensinar a outros. Ensinar a outros. Não é guardar, mas é passar o que você está ensinando. Eu lembro que a gente fazia o seguinte no esporte, eu ensinei, corre atrás de alguém, vai discipular. Mas quem vai? Ore, peça a Deus para Deus te dirigir e te mostrar quem. E Deus mostrava. E Deus mostrava. E as pessoas começavam a discipular. Aí vim aqui para a IBP. Na IBP, na liderança, a gente fez muitos encontros aos sábados. E aí, muitas vezes, logo depois desses encontros, antes do culto ou do encontro aqui, a gente se reunia, estudava a palavra, para depois a gente vir para cá. Ou, muitas vezes, não tinha o encontro aqui, o que a gente fazia? A gente saía junto. A gente saía junto, comia junto, andava junto, e aí eu tinha um grupo um pouco menor, que eu conversava mais, trocava mais ideia, né, que a gente... E aí eu estudava a palavra com eles. Foi um momento muito importante, não só para a minha vida, mas para a vida dessa galerinha. Foi ali que aí os jovens deu uma crescida, mas não a questão de número, mas a questão de, você percebia, de conhecimento da palavra, de viver a palavra, de querer estar junto, como era em Atos 2,42, de querer estar junto, de querer estar próximo, sabe? E isso é importante. Né? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e das orações.
Porque é assim, vindo domingo aqui, ouvir o pastor, ouvir a banda, legal. Tá, mas e aí? Só isso? A gente tem que ampliar mais isso. Ampliar. Tinha um rapaz aqui que ele se converteu naquela época, né? E ele foi ao batismo, naquele momento. Ele e a irmã dele. Esses dias eu fiz o casamento da irmã dele, a Daniela. E aí, eu fui visitá-los naquele momento, naquela época. Os avós estavam meio com medo, falaram assim, porque eles eram católicos ali, firme. E aí os avós falaram, mas vai trocar, vai para outra igreja, não sei o quê e tal. Aí eles perceberam que havia idoneidade, sensatez, quando eu conversei com eles. E aí eles decidiram, falaram assim, pode ir, meu neto, pode ir, minha neta, sem problema, eu já percebi que é sério o trabalho. E aí, qual que é a diferença entre ser discípulo e discipulador? Qual a diferença? Quando você é discípulo, você imita. Você imita. Quando você é discipulador, você é imitado. Você é imitado. O que Paulo fala lá em 1 Coríntios 11:1? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Discípulo, você imita. Discipulador, você é imitado. Ou seja, eu fico brincando em casa, a irmã vê lá, eu falo uma palavra, Maria Fernanda, já. Falo, eita, ela, eita! Eu falei, meu Deus do céu, tem que ficar quieto. Porque ela pega rapidinho e já fala. Então, o seu discípulo tem que te imitar em tudo. Em tudo. E você tem que refletir o caráter de Cristo. Então, assim como Paulo, nós também temos que ser imitadores de Jesus. Quais são os desafios? Quais são os desafios neste momento? Viver diariamente a palavra de Deus. Viver diariamente a palavra de Deus. Para falar que é fácil. Você toma uma fechada no trânsito, é fácil. Você fala assim, Deus te abençoe. Né? Pois é. Viver diariamente a palavra de Deus. Outro desafio, refletir o caráter de Cristo. Refletir o caráter de Cristo. Porque eu fico lá na escola, fico pensando, aparecem as situações e muitas vezes você é desafiado, fala assim, meu, o que eu vou fazer neste momento? Foi muito interessante que na formatura deste ano, dos alunos que se formaram no ano passado, uma mãe veio falar para mim, e eu nem tinha muito contato com o filho. Né? Você se torna diretor de escola, você não tem contato muito com as crianças, né? A mãe veio agradecer e falar assim, o fulano, ele acha você muito justo, Wagner. Mas tem misericórdia. Tem misericórdia, porque não é fácil. As decisões a serem tomadas, elas são difíceis. E você pode, muitas vezes, pender para um lado ou pender para o outro. E você pode errar, sim. E eu errei muitas vezes lá. E aí refletir o caráter de Cristo. Um outro desafio, e esse é o que eu acho que mais pega neste momento na nossa vida. Esses dois pegam? Sim, lógico. Mas ter tempo para estudar
conversar e andar com o discípulo ou discipulador. Você tem tempo? Está com tempo para discipular alguém ou para andar com alguém, para ser discipulado? Como que está o seu tempo para você ser um discípulo ou ser um discipulador? E aí, eu volto lá em cima. Deu-lhes uma comissão. Não. Deu-nos. Deu-nos. Deu para mim, para você, 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 para você. Para vocês, deu. Para todos nós. Ele incumbiu todos nós de sermos discipuladores, de sermos discípulos. O que você vai dizer para Jesus que te comissionou? O que você vai dizer para ele na hora que você estiver na frente dele? Não tive tempo? É isso que você vai dizer para ele? Você vai falar, ó, não tive tempo para ser discipulador e para ser discipulado. Ore por uma pessoa dentro da igreja, eu te desafio. Ore por uma pessoa aqui dentro da igreja para você estar discipulando. Quem que você pode discipular ou ser discípulo? Baixe sua cabeça agora. Vamos orar? Senhor, agradecemos, ó Pai, porque o Senhor falou aos nossos corações. Ó Deus, eu não sou ninguém. Eu sou apenas um instrumento nas Tuas mãos, ó Pai. E que, Senhor, tudo aquilo que o Senhor trouxe nesta noite possa ser aplicado por mim, a começar em mim e também pelos meus queridos irmãos. Ó Deus, eu não quero chegar de mãos vazias diante do Senhor. E também peço para que meus queridos irmãos também não cheguem de mãos vazias. Que nós sejamos discípulos, que nós sejamos discipuladores. Que o Senhor possa usar as nossas vidas. Que o Senhor possa falar através de nós. E que as pessoas possam ver Jesus Cristo através de nós, ó Pai. Agradecemos por cada momento contigo. Ó Pai, sê conosco, porque não somos ninguém. Nos fortaleça, nos dê firmeza e nos mostre, ó Deus, quem, Senhor, o Senhor quer que nós estejamos próximos e trabalhemos na vida destas pessoas. Fala, Senhor. Mostra-nos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.